Então vamos para a segunda questão que o Leonardo me deu. E aí, rapaz, aqui a gente vai trazer muita coisa. Ele fala assim, ó, como podemos atuar de forma emergencial na resposta imunitária em uma pessoa com diagnóstico de Covid-19? E como identificamos na visão da medicina chinesa? Muito maneiro para debater isso daí. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que é o Covid-19? Gente, na medicina chinesa ele vai ter algumas fases. E aí eu trouxe até aqui umas notas de uma reunião que teve para falar um pouco sobre isso daí. Mas vamos pegar essa primeira, isso daí foi lá para maio, abril, maio, bem no começo da epidemia. Então o que ele trouxe assim, ó? Quando o Covid inicia, quando ele começa, ele tem uma relação com frio-umidade. Tá? É um frio-umidade que está bloqueando, que está afetando o calor, tá afetando o aquecedor superior, está afetando o pulmão. Tá? Pera aí, Beth, eu vou falar primeiro do que é o Covid, depois a gente vai falar do que é o vírus, depois a gente vai falar de como trabalhar a imunidade. Então ele começa dessa forma, afetando o pulmão com frio, umidade. E aí, gente, que eu tô falando, ó, frio, umidade, tá afetando o pulmão. Mas a umidade, ela vai afetar o baço. O frio vai afetar o rim. Mas, nesse caso, ele começa afetando o pulmão. Então, o que acontece? Nesse começo, eu posso pensar em aquecer meu paciente, seja com alimentos, seja com ervas, seja com moxa, seja da forma que for. Então, eu preciso aquecer para que esse frio diminua, né? Para aquecer o frio. Pensando na umidade, eu começo a trabalhar com baço, para fortalecer esse baço que está sendo afetado pela umidade. Posso pensar em rim também? Se começar a afetar o rim também, mas inicialmente trabalhar o frio, e o frio está afetando o pulmão. Depois de um tempo, esse frio-umidade vai se transformar em calor tóxico. Ele já transforma, eu não sei quantos dias isso, 4, 5, os sintomas mudam. Tá? No começo os sintomas são alguns, depois eles mudam, eles transformam. Então lembra, gente, falar Covid-19 para a gente não adianta. O que está acontecendo com o meu paciente? Qual é a sintomatologia que ele está apresentando? Qual é o pulso? Qual é a língua? Aí eu posso fechar uma síndrome. Não adianta falar o nome da doença. É o que está acontecendo com o meu paciente. Tá? Então, essa transformação, eles viram que já se transforma um calor tóxico, que da mesma forma, e aí ele fala assim, ó, ele bloqueia mais ainda o pulmão, e aí entra uma brincadeira, que é o quê? Ele fecha o interno e abre o externo. E aí eu volto a falar no pulso que eu estava comentando lá. Eu tenho um pulso na profundidade muito forte, muito agressivo, que não está na superfície. Na superfície não tem. Então o que acontece? Eu fecho o interior, toda a força fica bloqueada, todo o caso que está acontecendo está bloqueado lá. Esse excesso, né? Esse algo que está lutando no corpo, tudo isso que está lutando no corpo fica bloqueado no interior e o exterior abre. Por quê? Porque não tem força. E aí eu tenho um pulso profundo, forte, fraco na superfície, mole na superfície. E aí o que acontece? Abre os poros. Tá? Ou pode acontecer o contrário, pela falta do yang no exterior, ficar fechado, porque não tem yang, não tem função. Tá? Então, tanto um quanto o outro podem evidenciar a mesma coisa. Ah, então transpiração é porque tem yang em excesso. Não. Ah, então falta de transpiração é porque tem yang em excesso. Não. Como é que está o pulso? Como é que está a língua? Como é que são todos os outros sintomas? Então lembra disso, gente. Eu preciso fechar uma síndrome. Quais são os sintomas? Quais são os sinais? Pulso, língua, pontos mu, pontos chu, pontos tudo.
Eu preciso ver o todo para falar, a síndrome que está acontecendo agora é essa. E é isso que eu preciso trabalhar. Tá? E aí, o que acontece? Esse calor tóxico, ele vai ficar oscilando entre calor e frio, porque é um calor tóxico, é um calor extremo. E aí, lembra, quando eu chego no extremo, eu viro outro polo. Então, eu vou ter calor tóxico, frio secura. Calor tóxico, frio secura. E isso vai começar a lesar muito o pulmão. E aí, o que acontece no corpo ali, basicamente? O que descobriram que está acontecendo no corpo? Microtrombos, microtromboses de sangue, microtrombos, microcoágulos de sangue, que acabam interrompendo o pulmão. Ou seja, me forma um fleuma, uma mucosidade, um calor, umidade no pulmão, que bloqueia o pulmão. E é isso que mata as pessoas. São esses trombos, são esses coágulos de sangue, esses microcoágulos de sangue que interrompem os alvéolos. Tá? Então, ficou um pouco claro o que é o COVID na visão da medicina chinesa? Então, são esses dois eventos principalmente. Tá? É basicamente isso. Está começando com frio-umidade. Esse frio-umidade vai se transformar em calor tóxico. Esse calor tóxico vai ficar oscilando entre frio, seco e calor. Tá? E aí vai depender do evento que eu estou vendo aquela hora, como eu vou trabalhar com o paciente. Gente, a acupuntura é muito dinâmico. Então, por isso que eu fico doido quando eu ouço, não, a primeira vez que eu fui no acupunturista, ele me viu pulso limpo e depois ele sempre usou o mesmo ponto, nas 10 semanas subsequentes. Gente, isso não é acupuntura, com licença. É muito mal feito, por um acaso. É uma acupuntura muito nas coxas. Então eu tenho que estar sempre vendo qual é o estado do meu paciente para transformar. Eu não pego, às vezes, com vocês em ambulatório, gente, vê o pulso, mudou, a gente já muda o tratamento imediatamente, às vezes. Começa de um jeito, na hora a gente já vira outra coisa. Mas isso pode... Gente, vocês sabem que para mim o céu é o limite. Pode, não pode, é o quanto eu quero me dedicar ao tratamento. Por isso que eu vou montar um curso, gente, para quebrar esse conceito fechado. E não, tal coisa é isso, é assim. Você nunca vai encontrar isso em ambulatório, sinto muito, você nunca vai encontrar uma síndrome pura. Não é que nunca é muito tempo, né? Nunca é falar que não existe. Existe, mas é raro, gente, é muito raro. É muito dinâmico o corpo. A gente respira, a cada respiração nosso corpo é um novo. Tá? E aí vamos lá, trazendo essa observação aqui da Beth. Vírus. Na MTC eu vou amenizar os sintomas? Basicamente, Beth, não é questão de amenizar sintoma. É trabalhar no corpo aquilo que está sendo agredido. Então, basicamente, é o que você está falando, amenizar sintoma. Como é que eu vou amenizar sintoma? Melhorando a fisiologia que está com problema. Tá? Então, é basicamente o que você falou, mas a visão é outra. Eu vou olhar o todo e saber como trabalhar nesse paciente para melhorar a situação que ele está passando. Então, por exemplo, acho que foi o Fábio que fez um comentário outro dia, numa live com o Reginaldo, falando que ele estava trabalhando com um médico que estava no pós-Covid, e aí eles estavam com o oxímetro, né, no médico. Ele falou que foi começar a trabalhar pulmão e VC17, o oxímetro começou a subir imediatamente, a contagem. Então, assim, não é o sintoma, é saber o que está acontecendo e o que eu preciso trabalhar. A síndrome predomina pulmão e baço. É o eixo Tai-Yin que está sendo afetado, principalmente. Tá? E aí lembrar, gente, o que é o vírus para o chinês lá atrás? É um Qi patogênico, tá? É um Qi ruim, um Qi agressivo, um Qi maléfico, que vem de fora e ele alastra. Da onde vem a doença? Externo, interno, nem externo. Então, o vírus ele é considerado nem interno nem externo, mas por quê? Porque ele é um Qi patogênico,
ele é algo externo que infecta o corpo e se alastra. Então, eles chamam de Ti pestilento, um Ti que vai passando de lugar para lugar. Tá? Então, lá atrás, eles já conheciam o vírus, só que não chamavam com esse nome. Era algo que passava de pessoas para outras, com o contato, com a região, entendeu? Então, eles já conheciam isso. E aí, o começo da pergunta dele é a questão da imunidade. E aí, gente, o que eu preciso lembrar? O que é imunidade? A imunidade ela é uma parcela do Ti, é o Ati, que é aquele Ti original, aquele Ti verdadeiro, aquele Ti que está circulante pelo lado de fora. Pelo lado de fora do corpo, pelo lado de fora das veias, pelo lado de fora dos tecidos, pelo lado de fora. Enquanto que no interno está passando a outra parte, que é o nutritivo. Então, quando eu falo de imunidade na medicina chinesa, eu estou falando da nutrição mais o defensivo. Quando eu penso só a parte do defensivo, eu lembro do Ti que está pelo lado de fora. O Ti pelo lado de fora, ele é comandado pelo pulmão, ele tem uma relação com o Yang, ele tem uma relação com o exterior. Então, é essa visão que eu vou ter. Mas ele depende diretamente do Ti verdadeiro. E esse Ti verdadeiro vem de onde? Da respiração, da alimentação, do Ti original. Então, é lembrar que a imunidade, ela tem todo esse fechamento. Certo? Ficaram dúvidas sobre essa questão? Então, realmente, gente, Covid predomina pulmão, mas eu tenho a relação de baço. Por quê? Formação de trombo, formação de coágulo. Lembra que a mucosidade ela vai ter uma relação com o baço, porque é uma forma, está formando algo que não deveria estar sendo formado. Certo?